São 3 horas da tarde e 27 minutos, o sol cai pesado sobre o bairro de Dayen, o bastião impenetrável do Hezbollah. É uma tarde qualquer, o trânsito está um inferno, os mercados estão cheios, a vida segue seu curso. Mas nos bolsos, nos cintos e nas mesas de cabeceira de milhares de homens selecionados, algo acaba de despertar. Não é um smartphone de última geração, não é um dispositivo com sistema de posicionamento global via satélite, é um aparelho de plástico preto, tecnologia obsoleta dos anos 90, um Piper, um pager modelo Gold Apollo AR-924. De repente, uma notificação quebra a rotina. Mas não é um som isolado, acontece na fila dos supermercados, acontece dentro de uma barbearia, acontece em um carro parado no semáforo, acontece em todo o Líbano, até mesmo em partes da Síria. Milhares de dispositivos vibrando exatamente ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo segundo. Uma orquestra macabra, regida de um computador a centenas de quilômetros de distância. Os homens operacionais da milícia mais poderosa do mundo reagem por instinto. O protocolo é rigoroso, a segurança operacional é a vida. Eles olham para suas cinturas, pegam o pequeno aparelho preto, levantam até a altura dos olhos para ler a pequena tela de cristal líquido monocromática. A mensagem brilha em verde ou azul, está em árabe e ordena: da comandância movam-se já para os pontos 17, 18, 19. Alá está com vocês. Parece ser uma ordem de mobilização urgente, um código de guerra. O cérebro humano leva alguns milissegundos para processar o texto, mas a realidade é que já não há mais tempo. Exatamente. 18 segundos depois que o usuário aperta o botão para ler, o circuito se fecha, a bateria superaquece instantaneamente e a tela se apaga para sempre. Naquela tarde, às 3h27, o Hezbollah não foi atacado por mísseis, tanques ou comandos, mas sim por sua própria logística. Em menos de 3 segundos, milhares de seus comandantes, meios oficiais de ligação e agentes de elite caíram no chão, cegos, mutilados, neutralizados. O Mossad fez o impossível. Transformou o sistema de segurança mais confiável do inimigo em um cavalo de Troia usado junto ao corpo. Israel chamou internamente de projeto taiwanês. O mundo conheceu como o ataque de inteligência mais sofisticado e aterrorizante do século XXI. Hoje vamos fazer uma autópsia dessa operação. Vamos rastrear as empresas fantasmas na Europa, dissecar a bateria explosiva e entrar na mente dos espiões que esperaram anos apenas para enviar uma mensagem de texto. Eu sou Ari e este é o plano de chamada. Para entender a magnitude dessa armadilha, primeiro precisamos conhecer o vilão dessa história. E não estou falando de uma pessoa, mas de um sentimento, a paranoia. Durante anos, a inteligência israelense, o Mossad, e a unidade 8200 demonstraram uma capacidade assustadora de localizar qualquer pessoa em qualquer lugar. Desde que tivesse um telefone celular, um smartphone é basicamente um rastreador que carregamos voluntariamente no bolso. Tem câmera, microfone e sistema de posicionamento global. Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, sabia? Após 7 de outubro e o início da guerra em Gaza, o medo dele aumentou muito. Ele via como seus comandantes no sul do Líbano eram eliminados um após o outro com precisão cirúrgica. Não havia como se esconder dos caças e drones israelenses. Em fevereiro de 2024, Nasrallah cometeu o erro que Israel aguardava. Ele fez um discurso televisionado, visivelmente alterado, onde condenou a tecnologia moderna. Ele disse literalmente: o telefone em suas mãos, nas mãos de sua esposa ou de seus filhos, é o agente mais perigoso. É um espião mortal. Enterrem-no, coloquem-no em uma caixa de ferro e fechem-na. A ordem foi categórica. Hezbollah deveria voltar à idade da pedra, se livrar dos smartphones
e retornar à tecnologia analógica. Burro e seguro, o Viper, o pager, é perfeito no papel. Só recebe sinais de rádio, não emite, não tem sistema de posicionamento global. Simplesmente, se alguém usa um desses, não pode ser rastreado. Hezbollah achou que ao dar um passo atrás na tecnologia, ficaria invisível. Mas a inteligência é um jogo de antecipação. O que Nasrallah não sabia é que Israel preparava esse momento desde 2022 e não apenas desde fevereiro de 2023. O Mossad sabia que a paranoia forçaria o Hezbollah a alterar seus sistemas de comunicação em algum momento e decidiram que, quando esse dia chegasse, eles não iriam interceptar o pedido dos Vipers. Eles iriam fornecer o pedido. Aqui entra em cena uma das operações de engenharia social mais complexas da história moderna. Israel não podia simplesmente vender os aparelhos. O Hezbollah era desconfiado. Comprava através de redes ilícitas, intermediários e empresas de fachada. O Mossad criou sua própria realidade. Vamos para Budapeste, Hungria. Lá, em maio de 2022, foi registrada uma empresa chamada Beck Consulting, KFP. Se você visitasse o site deles, veria uma consultoria de tecnologia moderna, comprometida com o meio ambiente e a conectividade. Tinha uma aparência apresentável, uma mulher educada, com histórico acadêmico impecável. Mas se você fosse ao endereço físico, em Budapeste, só encontraria uma porta em um prédio residencial, um escritório de fachada. A Beck Consulting assinou um contrato legítimo com a empresa taiwanesa Gold Apollo para fabricar e vender seus pagers sob licença em certas regiões do mundo. Mas a Gold Apollo não sabia de nada. Eles achavam que a Beck Consulting era apenas mais um cliente como qualquer outro. Mas a realidade era muito mais sombria. A Beck Consulting era uma empresa de fachada, controlada pela inteligência israelense a partir de Tel Aviv. Durante muitos meses, eles fabricaram pagers normais para clientes normais para manter a fachada. Mas quando chegou o pedido do Hezbollah, a linha de produção mudou. Essas 5.000 unidades não foram feitas nas fábricas habituais da Gold Apollo. Elas foram produzidas em oficinas clandestinas, projetadas especificamente para inserir o terror nos circuitos. Vamos falar sobre como se constrói um cavalo de Troia moderno. Colocar uma bomba em um aparelho tão pequeno e ainda fazê-lo funcionar é uma obra-prima da engenharia militar israelense. O desafio técnico era enorme. Primeiro, o dispositivo tinha que funcionar perfeitamente. Tinha que ligar, receber mensagens, vibrar e ter uma bateria duradoura. Se falhasse, o Hezbollah o descartaria. Segundo, tinha que ser indetectável. O Hezbollah era muito desconfiado e tinha equipes de segurança. Eles escaneavam suas compras com raios-x no aeroporto de Beirute. Revistavam todo tipo de componentes. Como eles fizeram isso? Os engenheiros da unidade 8200 e do Mossad não colocaram um bloco de C4 colado com fita adesiva. Seria amadorismo. Eles se concentraram na bateria de lítio. Projetaram uma bateria modificada idêntica à original. Por fora, mas por dentro, era um sanduíche letal. Eles reduziram o volume químico de lítio, o que fazia com que a bateria durasse um pouco menos, mas dentro de margens aceitáveis. E nesse espaço liberado, injetaram folhas de pentaeritritol tetranitrato. O tetranitrato de pentaeritritol é um dos explosivos militares mais potentes que existem. É estável, mas devastador. Usaram entre 3 a 5 gramas por dispositivo. Parece pouco, mas colado ao corpo é suficiente para causar um dano letal em qualquer membro ou deixar o paciente inconsciente. Mas o toque de mestre foi o camuflagem. Para enganar os raios X, eles envolveram o explosivo em uma resina epóxi especial, dopada com um composto orgânico que, no scanner, parecia igual ao plástico. E os produtos químicos normais de uma bateria? Aos olhos da segurança do aeroporto, era só uma pilha, nada além disso. Também incluíram um detonador microscópico e um interruptor térmico no circuito de gerenciamento de energia. Não precisava de sinal de rádio externo complexo. A própria mensagem de texto, uma sequência específica de código alfanumérico, ativaria o kill switch,
o botão de... Os dispositivos chegaram ao Líbano na primavera de 2024, foram distribuídos pelo Hezbollah e usados pelos comandantes no cinto. Durante 5 meses, eles viveram com a bomba. Dormiam com ela na mesa de cabeceira. Os beepers os acompanhavam ao mercado. Viajavam para a Síria e o Irã com ela. Literalmente eram inseparáveis. O Mossad tinha o dedo no botão o tempo todo, mas não apertava. Eles esperavam um momento de máxima utilidade. Mas então aconteceu o inevitável. O plano quase entrou em colapso. Em agosto de 2024, a inteligência israelense detectou uma anomalia. 2 agentes do Hezbollah começaram a suspeitar. Um deles percebeu que os beepers esquentavam mais do que o normal e descarregavam rápido. Antes que pudessem fazer um relatório oficial que teria disparado o alarme geral, os infiltrados comunicaram isso à base central. E então esses 2 agentes foram neutralizados em um incidente isolado, ao melhor estilo do Mossad. Mas a ampulheta tinha se quebrado. Se um técnico abrisse essa bateria e encontrasse o PTN, todo o plano de anos iria por água abaixo. E pior, o Hezbollah perceberia suas comunicações comprometidas. O dilema chegou à mesa de Benjamin Netanyahu e Yoav Kalan. Use-os agora ou perca-os para sempre. A decisão finalmente foi tomada. O dia 17 de setembro seria o dia do terror. Então voltamos ao momento da detonação. Quando o sinal chega, ele não só ativa o silenciador, mas também ativa o terror. Os hospitais de Beirute colapsaram em questão de minutos. Os ferimentos eram específicos, padrões que os médicos nunca tinham visto em tal escala. Ferimentos no rosto por olhar a mensagem, ferimentos nas mãos por segurar o dispositivo, ferimentos na cintura por carregá-lo no cinto, ferimentos nas pernas por carregá-lo nos bolsos. Não foi uma matança indiscriminada, foi uma amputação em massa da capacidade operacional do grupo. Hezbollah, milhares de combatentes ficaram cegos, perderam os dedos com os quais apertavam o gatilho. A rede de comando e controle do Hezbollah desapareceu em uma nuvem de fumaça e confusão. O embaixador do Irã no Líbano, que usava um desses beepers, confirma a profundidade da rede. Ele ficou ferido e perdeu um olho. A mensagem era clara: ninguém estava a salvo. Mas a capacidade tática da operação não terminou aí. Hezbollah estava em choque. Eles entraram em pânico total. Deram a ordem de desligar todos os beepers e jogá-los fora, porque houve uma pequena porcentagem que não detonou. Eles acharam que o pesadelo tinha acabado naquela terça-feira, mas estavam enganados. No dia seguinte, na quarta-feira, 18 de setembro, foram realizados os funerais coletivos das vítimas do dia anterior. Multidões chorando, bandeiras amarelas e discursos de vingança. Em meio ao luto, as explosões começaram novamente. Desta vez, não eram os pagers, eram os walkie-talkies, rádios portáteis modelo ICOM-ICV-82, que usavam para a segurança dos eventos e a coordenação militar. Esses aparelhos eram maiores, mais robustos, o que significa mais espaço. A carga explosiva era maior. Rádios explodindo nas mãos de seguranças em pleno funeral, carros pegando fogo, apartamentos voando pelos ares ou até rádios sendo carregados nas cozinhas ao lado dos botijões de gás. O efeito psicológico foi devastador. Um oficial de inteligência israelense descreveu isso em detalhes. E na realidade, depois do segundo dia, eles tinham medo até dos aparelhos de ar-condicionado. A organização entrou em colapso mental, desligaram a internet, desligaram os geradores, proibiram qualquer dispositivo eletrônico. Hezbollah, a força paramilitar mais temida do Oriente Médio, passou a se comunicar apenas por bilhetes de papel e mensageiros de moto, como em 1914. Eles estavam cegos, surdos, mancos e, em muitos casos, até coxos. E o pior de tudo, estavam apavorados, desconfiando até da própria sombra. A Operação Plano de Chamada não vai entrar para a história apenas pela sua ousadia técnica. Vai entrar para a história porque mudou as regras do jogo para sempre. Israel demonstrou que,
Na guerra do século XXI, não é preciso estar no campo de batalha para atingir o inimigo. Demonstrou que as cadeias de suprimentos globais podem se tornar uma arma. Até o item mais inocente comprado desse fornecedor, mesmo legítimo, pode virar sentença de morte. Hezbollah tentou se esconder na escuridão da baixa tecnologia para evitar os espiões digitais de Israel. Mas eles descobriram, pagando um preço altíssimo, que o Mossad também controla essa escuridão. Essa operação deixou claro que já não existem lugares seguros nem tecnologias seguras para os inimigos de Israel. Se eles comprarem, se usarem, se segurarem na mão, podem chegar até eles. A guerra moderna já não é só sobre quem tem os maiores mísseis, é sobre quem controla os chips, as baterias e a mensagem final. Então é isso que realmente acontece quando a tecnologia e a guerra colidem. Quer ver mais histórias como esta? Então inscreva-se, ative o sininho e, claro, compartilhe este vídeo. Não saia sem deixar seu like.